Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CACD Inglês. Eu sou a professora Selene Candian e esse é o nosso último vídeo aqui na trilha sobre classes de palavras. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre uma classe que é desconhecida, né, de forma geral dos CACDistas quando estão em início de preparação para o CACD, que é a classe dos determiners. O que envolve essa classe gramatical dos determiners? Vou conversar um pouco sobre a classe gramatical em si e quero mostrar 4 tipos de determiners que trazem bastante dificuldades para os CACDistas na produção de texto para a nossa prova discursiva de inglês. Os determiners são uma classe de palavras que envolve vários tipos de palavras na língua inglesa. Quero dar uma olhada aqui com você nesse link que é do Cambridge Grammar, né, que traz uma certa definição e alguns exemplos de determiners na língua inglesa. Então você vê aqui que ele está explicando que determiners podem ser os articles, né, a, and, the. Os demonstrativos podem ser determiners, já vamos falar um pouquinho sobre eles. Possessivos podem ser determiners. Claro, existem possessivos que são pronomes, mas existem possessivos que são determiners, ou seja, que são utilizados para determinar um substantivo. Os quantifiers também são determiners, a few, some, many, etc. Também determinam substantivos. Os números, né, numerais também são determiners, entre outros tipos de determiners. Então, são vários tipos de palavras que cabem dentro dessa classe gramatical, mas nesse vídeo eu quero falar sobre 4 tipos de determiners que trazem dificuldade especial para os CACDistas na nossa prova discursiva de inglês. Primeiro tipo de determiner, que é muito importante o CACDista ter muito clareza ali na hora do uso, são os demonstrativos, né? Os demonstrative determiners, que são o this e o that, e as formas plurais these e those. A gente aprende esses demonstrativos desde níveis muito básicos, né, de aprendizagem da língua inglesa. No CACD Step by Step, por exemplo, a gente começa a trabalhar com eles na aula 3, então é algo bem que a gente começa no rudimento, né, num nível bastante básico de aprendizagem da língua, mas eles podem trazer alguma dificuldade, inclusive para quem já tem conhecimentos mais avançados do idioma. Primeiro lugar, em termos de concordância de número. Dá uma olhada aqui no erro desse candidato em situação de prova. Esse erro foi extraído do meu corpus de compositions. O candidato escreveu assim: It is in these moments of great instability that Brazil thrives. Você percebe como o examinador marcou o this porque estava errado em termos de número, né? O this só pode determinar substantivos no singular, ou então uncountable nouns, mas aqui a gente tem moments, que é um countable noun que está pluralizado. Para utilizar um demonstrativo aqui, seria preciso utilizar o these, e não foi o que o candidato fez, ou por não saber, ou porque na hora não monitorou a sua produção suficientemente, e aqui foi penalizado. Então, um erro que é bastante comum com demonstrativos é essa questão singular, plural. Mas outro erro que eu quero chamar a sua atenção ainda com demonstrativos é a questão da coesão textual. O demonstrativo sempre aponta para alguma parte do texto, fazendo ou anáfora, né, referenciando alguma coisa que já foi falada no texto, ou fazendo a catáfora, né, anunciando algo que vai ser descrito no texto. Muitas vezes o CACDista é penalizado por ele utilizar algumas expressões que envolvem esses demonstrativos, mas que não formam coesão, né? Que não apontam para nada específico dentro desse texto. Quero te dar alguns exemplos, talvez você se identifique com esse tipo de uso e com marcações nesse sentido na sua produção escrita. Então, o candidato escreveu assim: In this way, Brazil was mitigating any doubt regarding its commitment to peace. E aí o candidato continuou seu texto na prova discursiva de inglês. Isso aqui também é do meu corpus. Perceba como o examinador penalizou o in this way. Para falar in this way, é preciso que esse this faça referência
a algum way que já foi mencionado antes. Senão esse elemento não traz coesão para o seu texto. Na verdade, ele não faz nenhuma contribuição para o seu texto em termos de deixá-lo mais amarrado. Cuidado para não utilizar esses conectivos mais gerais se eles não contribuem para coesão textual. Veja um outro exemplo aqui. In this regard, according to Albert Einstein, peace cannot be achieved by force. Mesmo tipo de erro, né? Veja como o demonstrativo é utilizado nessa expressão, in this regard. Provavelmente o candidato ou a candidata quis usar como um conectivo mais solto, né? Mas para falar in this regard, para introduzir um período sintático novo, é preciso já ter mencionado algum regard, né? Perceba que só funciona se for um elemento de coesão textual mesmo, né? Se de fato amarrar com algo que foi escrito antes. Mais um exemplo nesse mesmo sentido, in this sense, it created along with Germany, India and Japan the G4 group. In this sense também é campeão de penalizações. Quando é utilizado corretamente, normalmente não é penalizado. O problema é quando o candidato escreve in this sense, no sentido de dessa forma, assim, consequentemente, mas in the sense é preciso ter algum sense mencionado antes, né? Se você quer introduzir conclusão, consequência, existem outros conectivos que você pode utilizar que vão trazer mais coesão textual para o seu texto, por exemplo, thus, therefore, etc. Então, cuidado para não utilizar o demonstrativo no meio dessas expressões, se não for contribuir para a sua coesão textual. Segundo tipo de determiner que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse vídeo são os possessivos. Lembrando, existem possessivos que são pronomes, né? Eles são utilizados em substituição a um nome, a um substantivo, mas aqui eu tô falando dos possessive determiners, né? Os possessivos que são utilizados para determinar um substantivo e não para substituir esse substantivo. Os possessivos também é uma coisa que a gente começa a estudar na língua inglesa desde níveis mais básicos. No CACD Step by Step, a gente começa a ver possessivos na aula 2. Então, desde muito cedo a gente começa a tratar desse tipo de determiner, mas os erros com possessivos também são frequentes na prova de segunda fase. Vou te dar alguns exemplos aqui, também tirados do meu corpus de composition. Um candidato escreveu assim: Lastly, it is important that Brazil be perceived as a legitimate representative of its region by his neighbors. Muito comum esse erro com his, né? His é um possessivo de terceira pessoa, do singular, que faz referência a um substantivo que é masculino, né? Ou seja, um homem, alguma coisa do sexo masculino. Não faz uma referência neutra. Aqui a gente precisava de um possessivo que fosse neutro porque o referente não é masculino, o referente é Brasil, né? Brasil não pode ser referenciado, pelo menos na norma padrão, né? Que é a visão de língua que informa a correção da banca, não pode ser referenciado por his ou então her. Aqui o possessivo correto, né? Para nossa prova de segunda fase seria its neighbors. Esse tipo de erro é bastante comum, te mostro mais um exemplo. Despite his more prominent role, Brazil was still dealing with the economic problems. Continua o texto. Mesmo tipo de erro, utilizar o his, que é um pronome que faz referência a seres do sexo masculino, para algo que é neutro, né? Nesse caso, de novo, Brazil. Agora, observa aqui comigo esse próximo erro que eu também trouxe do meu corpus. Since 1992, Brazil widened his diplomatic frontiers, first in its own region, then with all continents. De novo aqui, o his apontando para o Brasil, sendo que Brasil é neutro. Então, veja como um tópico gramatical que normalmente é considerado muito básico, traz diversas dificuldades até para quem produz texto em um nível mais competitivo no CACD, né, na nossa prova discursiva. Então, muita atenção aos possessivos. Cuidado também com esse uso que eu vou te mostrar agora dos possessivos. Muito comum também a penalização nesse sentido. The core functions of a diplomat, however, remain the same.
representing his country overseas. Perceba como o candidato usou his, foi penalizado pelo uso desse possessive determiner e porque estava fazendo referência a diplomat. E diplomat também pode ser mulher, né? Então, his não é um pronome possessivo adequado para fazer referência a um substantivo que é neutro, né? Aqui, uma forma correta de fazer seria usar his or her, mas fica muito wordy, né? Fica muito cheio de palavras para fazer um possessivo. Então, algo que inclusive a banca já comentou em resposta a recursos, né, que foram interpostos por candidatos nesse sentido, o que dá para fazer é utilizar diplomats no plural e aí usar o possessivo their para fazer a referência a diplomats, ao invés de colocar his or her. Te mostro aqui um outro exemplo. Esse candidato tentou usar o his or her, mas não funcionou direito. O candidato escreveu assim: For a trade representative is able to argue in favor of a specific tariff or even a trade deal, but it takes a diplomat to assure his or her counterparts that their nation are on the same side. Aqui perceba que não deu certo o his or hers, porque o candidato utilizou o pronome possessivo hers. Hers é pronome, não é determiner. Então aqui estaria errado utilizar um pronome para determinar o substantivo counterparts. Mas se o candidato ou a candidata tivesse usado his or her, gramaticalmente estaria correto. Terceiro tipo de determiner que causa muitos problemas para os CSDistas na segunda fase são os artigos. Artigos também é alguma coisa que a gente começa a estudar desde níveis muito iniciantes, né? No Step by Step a gente começa a ver artigos na aula 1, né? E continua falando sobre artigos ao longo de todo o curso. No avançado também a gente retoma esse tema, módulo 1, módulo 2, módulo 3. No entanto, artigos são muito difíceis de serem utilizados de acordo com essa visão de norma padrão da nossa banca examinadora. Então, mostro alguns erros com artigos que foram cometidos no CACD 2021, CACD 2022. Aqui o candidato escreveu: After more than a decade away from the UNSC, a agreement in the region of Latin America. Continua seu texto. Perceba como o artigo indefinido foi utilizado incorretamente aqui, já que a próxima palavra começa com som de vogal, o artigo indefinido deveria ser an, como a gente aprende logo no comecinho do CACD Step by Step. Segundo erro que eu quero comentar aqui: The 1990s marks the surge of an unipolar global order. Veja aí como an foi marcado como errado. Professora, mas a próxima palavra começa com vogal. Não é uma questão ortográfica de começar com uma vogal, mas sim uma questão de começar com um som de vogal. E unipolar não começa com som de vogal. A gente vê isso no Step by Step, também no comecinho do Step by Step, aula 6. Então, mais um erro aqui com um artigo indefinido. Veja comigo artigos definidos sobrando. Therefore, the Brazilian emphasis on the broader representation. O artigo marcado como errado, o candidato foi penalizado, porque representation uncountable não é determinado por artigo definido. Mais um caso aqui. Brazil was ready to be more active in the multilateral diplomacy. Mesmo caso. Mas, professora, não é a diplomacia multilateral? Não é porque a gente usa o artigo em português que a gente usa o artigo em inglês, né? Cada idioma tem a sua sintaxe. Na língua inglesa, não usamos artigo de forma geral para determinar uncountable nouns, como é o caso de diplomacy. Agora eu vou te mostrar alguns erros relacionados a artigos faltando. Sim, às vezes o artigo falta e o examinador marca ali na prova do candidato. Aqui o candidato escreveu assim: themes such as economy. Perceba que o examinador marcou faltando algo entre such as e economy. O que faltava aqui era um artigo. Por que um artigo aqui? Porque economy é countable noun no singular, então precisa ter algum determiner, né? Poderia ser o determiner the, such as the economy.
Outro exemplo que eu quero dar nesse mesmo sentido: creating a foundation for this new role required the participation in treaties regarding human rights, erro, environment and nuclear weapons. Veja como faltou alguma coisinha antes de environment. Professora, mas se usar um artigo aqui, vai ter um problema de paralelismo. O artigo é necessário aqui, porque environment é countable noun no singular e não há erro de paralelismo quando a gente usa o artigo aqui, como a gente vê no nosso curso avançado, né? A noção de paralelismo em inglês é um pouco diferente da noção em português. A gente vê isso no CACD Advanced Steps a partir do módulo 6. E um quarto tipo de determiner que eu quero mostrar aqui para você, como pode causar dificuldades para os CACDistas na segunda fase, é quando um substantivo é usado como determiner. Na língua inglesa, a gente pode utilizar substantivos para determinar outros substantivos, que é quando a gente usa o substantivo no caso possessivo, né? Um substantivo, apóstrofo S ou só apóstrofo, dependendo do caso, possuindo outro substantivo. São muitos os erros nesse sentido na nossa prova discursiva, algo que parece tão simples, né, como um caso genitivo, que a gente começa a estudar também de níveis bem básicos. No Step by Step a gente começa a ver isso na aula 3, continua essa discussão, no avançado também a gente retoma essa discussão com mais profundidade, e são muitos os erros com o caso possessivo, que é um possessive noun, né, um substantivo que é possuidor de outro substantivo. Veja aqui alguns erros que eu pincelei ali do meu corpus, mas são muitos os erros mesmo com o caso possessivo. Aqui o candidato escreveu assim: These Brazilians diplomatic efforts contributed, continuou o seu texto. No caso possessivo, o possessor não é um adjetivo, é um substantivo, né? Então aqui o candidato utilizou o adjetivo Brazilian. Brazilian também pode ser substantivo, claro, mas aqui no sentido de brasileiro, né? Adjetivando como possessivo. Poderia simplesmente tirar o apóstrofo S, né? This Brazilian diplomatic efforts e estaria correto. Outro erro, have influenced and have modified diplomats' craft. Mais um erro com esse substantivo funcionando como determiner, né? O diplomat é um substantivo funcionando como determiner do craft. O que está errado aqui? Diplomat é countable noun e aqui precisava estar no plural para generalizar. A gente estuda isso no Step by Step, unidade 10. Então, precisaria ser diplomats com o apóstrofo depois do S, né? Então, muita atenção a essas regrinhas, né? Que são parte dessa visão prescritivista que a nossa banca tem com relação à língua inglesa, né? Que está sendo avaliada aí na segunda fase. Mais um erro. While the today's order is an increasingly interconnected one, aqui também é um erro clássico, né? Provavelmente o candidato quis usar esse the, que está errado, para determinar order, mas esse the não está determinando order, está determinando today, né? Então, por isso que está errado. Today não pode ser determinado apesar de ser substantivo, né? Não pode ser determinado pelo artigo definido porque é uncountable. Então, aqui, mais um erro de construção referente a esse substantivo que é possuidor, né? Possessive determiner desse outro substantivo. Agora, mais um erro, the country's traditional resistance to share power. Provavelmente, mesmo raciocínio, né? Candidato provavelmente queria que o the determinasse resistance, mas o the aqui está determinando countries, né? Se countries está no plural, generalizando, não é determinado por artigo, a gente vê isso com muita minúcia no módulo 3 do nosso curso avançado. O último exemplo que eu quero mostrar para você é uma amostra, todas essas são amostras de erros na nossa prova. O candidato escreveu assim: Brazil's aspiration to become IUNSC's permanent member. Percebe que é o mesmo tipo de erro aqui? O artigo indefinido a não está determinando member, ele está determinando UNSC. Mas não existe a UNSC, né? Eu poderia colocar the UNSC's permanent member ou simplesmente tirar
o apóstrofo S, né? IUNSC, permanent member. Usar esse UNSC como attributive noun. Chegamos ao fim de mais um vídeo e da nossa trilha sobre classes de palavras. Espero que você tenha gostado da nossa trilha. E no próximo vídeo a gente começa uma trilha nova. Quero trazer para você algumas reflexões sobre a sua preparação para as nossas provas de inglês do CACD. Até a próxima semana.